bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero que bem, hein? Gente, hoje eu trouxe um devocional para nós. Vamos lá. Trouxe um devocional aqui. Essa semana eu estive meditando sobre algumas coisas, alguns aspectos da vida de Paulo. Tá bom? O apóstolo Paulo. E assim, tem muitas coisas que ele viveu que nós podemos nos identificar, sabe? Desde o início até o final da sua vida. Então vamos lá aqui algumas partes. Primeiro, eu quero falar aqui sobre a importância de termos um encontro pessoal, sobre a importância de termos um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele teve esse encontro, né? E nós vamos falar desse encontro aqui, que está em Atos 22, 5 e 9. Gente, esse Atos 22 aqui foi um momento de um discurso dele. Ele discursou para outras pessoas ali, falando o que foi que aconteceu com ele naquele dia. Então vamos lá. Fala assim, Atos 22, do 5 ao 9, fala assim: como também o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas, que também recebi cartas para os irmãos, e ia a Damasco para trazer presos a Jerusalém os que ali estavam e os punir. Aconteceu, porém, que indo eu ao caminho, ao aproximar-me de Damasco, de repente me cercou uma grande luz do céu e cair por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem me persegue. Irmãos, então aqui a gente sabe que esse momento na vida de Paulo foi um divisor de águas para ele. Então tudo na vida dele mudou a partir desse momento, a partir desse encontro com Jesus aqui. E eu quero falar para você, você já teve o seu encontro com Jesus? Aquele encontro que a sua vida muda totalmente, que a sua vida muda completamente. Então esse aqui foi o momento de Paulo. Irmãos, eu me lembro que eu tive um momento assim. Foi no ano de 2008. Foi um momento que Deus, ele falou verdadeiramente comigo. Gente, foi a primeira vez que de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, o Senhor falou comigo. Primeira vez. 2008. Novembro de 2008. Eu lembro, sabe? Novembro de 2008. Perfeitamente ali. Eu lembro dessa data. Não tem como esquecer, irmãs. Não tem como esquecer. Esse encontro, ele é assim, sabe? Ele é tremendo, ele é um divisor de água na vida de qualquer pessoa. E foi para mim também. Aqui a gente percebe que Paulo, depois que ele teve esse encontro, ele buscou a Deus, ele conversou com o Senhor, ele começou a orar. Irmãs, Paulo achava que ele era religioso, que Deus estava gostando das coisas que ele fazia. Mas aqui, no decorrer desse texto, e a gente já conhece também a história, a gente percebe e sabe que não, porque Deus nunca se agradou das coisas que ele vinha fazendo. Não, ele estava fazendo. E uma outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer as coisas para Deus, de não fazer as coisas para Deus sem Deus. Então aqui Paulo, ele estava fazendo as coisas para Deus sem Deus. Amém? E outra coisa aqui que eu quero falar depois que ele teve esse encontro aqui com Jesus, porque Jesus se identificou. Quem é? A quem que é? Sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então foi Jesus. Ele teve esse encontro com Jesus. E após isso, ele orou, conversou com o Senhor. E o Senhor deu um direcionamento para ele. Então, a partir do momento que você tem esse encontro real com Deus, esse encontro real com Jesus, o que você vai fazer? Buscar direcionamento. Você vai buscar o que Deus quer de você a partir dali. E foi isso que Paulo fez aqui em Atos 22:10, fala assim: e eu disse: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, e lá te dirão tudo o que está ordenado a fazer. Olha para você ver.
que farei, Senhor? Jesus foi e respondeu para ele. Então, levaram ele para lá, né? Para Damasco, porque ele estava cego, ele não estava enxergando, tá, irmãs? Ele não estava enxergando nessa hora, por causa, a luz foi tremenda, tremenda, ele ficou sem enxergar. Tudo já nos propósitos, nos planos do Senhor, amém? E então, irmãs, às vezes Deus, Ele fala conosco, mas nós não estamos percebendo aquilo, aquela voz é de Deus, a gente não sabe se é de Deus. A partir daquele momento ali, era ainda Saulo, né? ainda era Saulo. A partir desse momento aqui, ele ficou mais atento àquela voz que falou com ele lá, que ele ia atrás dos irmãos para querer prender, né? Então, aqui ele ficou atento a essa voz. É tanto que, quando ele perguntou para Deus, que farei, Senhor? O Senhor respondeu ele, e ele pôde sim perceber que era Jesus novamente. Vai para X lugar, que lá eles vão falar para você o que é ordenado a fazer. E assim ele fez, né? Ele fez. Em Atos 9:18 também, fala sobre o batismo de Paulo, simbolizando o início da sua nova vida em Cristo, quando ele foi batizado. Irmãs, olha para você ver, depois desse direcionamento de Paulo aqui, ele foi batizado. Ele foi batizado por Ananias. Tá bom, irmãos? Ananias batizou. E naquele momento que ele foi batizado, irmãs, as escamas dos olhos dele caiu. E ele ficou cheio do Espírito Santo naquela hora. Olha para você ver. Glória a Deus. Graças a Deus. E colocando a minha vida aqui, nesse direcionamento de Deus aqui que Paulo teve logo após o encontro, irmãos, eu ainda levei um certo tempo para estar batizando. Eu levei ainda um tempo. Aqui eu não sei exatamente quanto tempo que foi isso aqui, mas não teve, talvez uma semana, um pouquinho mais, 10 dias, não sei ao certo. Mas o fato é que eu demorei mais tempo. Eu fui quase uns 2 anos para batizar depois desse encontro com Deus. Cada um tem seu processo de vida, né? E a partir daquele momento que eu tive o meu encontro com Deus, o Senhor falou comigo, eu tive muitos questionamentos, eu tive muitas indagações que eu não tinha resposta. Mas quando eu orava, quando eu conversava com Deus, eu tinha respostas, irmãs, eu tinha respostas. E aquilo ali foi me enchendo. Eu creio que já era o mover do Espírito Santo todo para que eu buscasse esse caminho, para que eu fosse orientada, para que eu recebesse essa direção aqui que é de Deus, esse mesmo direcionamento aqui que Paulo recebeu. E eu creio que você também já recebeu esse direcionamento de Deus a partir do momento que você teve esse encontro com o Senhor e você foi direcionado pelo Espírito Santo para ser batizada e seguiu. Amém, irmãs? Então, depois que Paulo ele foi batizado, ele não parou por aí, tá, irmãs? Depois que ele foi batizado, ele iniciou uma preparação para discipular. Quem foi que discipulou Paulo? Vamos ver aqui. Em Atos 22, do 14 até o 15, fala assim, ó. E ele disse, o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a vossa vontade e para veres o justo e ouvires a voz da sua boca, porque ele será testemunha de todos os homens que tens visto e ouvido. Irmãos, aqui, olha, aqui Atos está falando sobre Paulo aqui, sabe? Que Paulo, ele foi escolhido para ser testemunha de tudo que ele viu e de tudo que ele ouviu. E assim é com você. Você também é testemunha porque você teve um encontro com Deus, você se batizou, você recebeu a orientação de Deus e a sua vida é testemunha viva das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, na sua vida. Amém? Eu sou testemunha do que o Senhor tem feito por mim. Amém? E aqui Paulo ele foi preparado para dar um grande testemunho.
E assim também somos nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar, irmãs. Precisamos nos preparar. Vamos ler aqui também Atos 11, 26, que fala assim, ó, Paulo passou 1 ano sendo discipulado e lapidado por Barnabé. Irmãos, Barnabé acompanhou Paulo bem de pertinho, sabe? Então esse 1 ano que fala aqui, teve o Paulo, ele foi para algumas pregações, alguns eventos junto com Barnabé, e ali ele foi aprendendo muita coisa e foi sendo lapidado ali. Amém? E depois de ser preparado, discipulado, Paulo ainda não parou por aí, irmãos. Ele continuou ainda seu aprendizado, né? Ele continuou o processo de crescimento dele. Nós também devemos seguir esse exemplo e continuar o nosso processo de crescimento. Amém? Vamos ler aqui em Gálatas 1, do 11 a 19. Do 11 a 19 fala assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele passou muito tempo enclausurado somente com Jesus Cristo, ouvindo a voz do Senhor. O Senhor falava, ele ouvia, ele fazia o que era para ser, o que era ordenado. Então ele aprendeu, ele recebeu do Senhor Jesus, não foi de homens, tá? Não foi discipulado por homens, foi direto por Cristo. Seguindo, fala assim no 13, porque já ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Irmãos, aqui, ele está falando aqui que quando ele perseguia a igreja e assolava a igreja de Deus, ele recebeu doutrinas de homens. Por isso que ele fazia isso, porque se fosse de Deus, ele não ia fazer isso. Então, muito cuidado quando a gente recebe algum ensinamento de homens. Por isso que é bom nós estarmos aqui, ó, preparados com a Bíblia na mão, porque ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos passar para trás segundo a vontade deles. Mas nós queremos viver sim, segundo a vontade de Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos dando continuidade aqui. No 14 fala assim, e avançava no judaísmo muito mais do que muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Olha para você ver. Então ele avançava na frente de muitos em termos de ser estudioso, ser zeloso com as tradições do pai dele. Mas quando agradou a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Logo, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que foram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Irmãos, olha aqui. Ele não consultou carne nenhuma. Depois que ele foi discipulado, ele foi lá para a Arábia. Passou um tempo lá na Arábia, no deserto, tá bom, irmãos? Tendo o Senhor Jesus falando com ele, conversando, sendo discipulado, aprendendo mais o Senhor, amém? Depois disso ele voltou a Damasco. E passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias. Irmãos, olha aqui, ó, passados 3 anos. Então ele foi para a Arábia, ficou um tempo lá, depois ele foi para Damasco. Depois de Damasco, passou mais 3 anos, ele subiu para Jerusalém para ver Pedro e ficou com ele durante 15 dias, com Pedro. Mas não viu outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. E aqui em Gálatas fala assim também, ó, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. Irmãos, Paulo, a realidade é que Paulo, ele passou vários anos enclausurado, somente ele, o Senhor, sendo discipulado. Passou também com Barnabé muito tempo sendo discipulado. Então assim, a gente tem uma base aproximada aí que ele tenha ficado aprendendo, né, em torno de uns 7 a... alguns falam 14 anos, mas eu não vou aos 14 anos não, eu falo de 7 aí até uns 12 anos, né, talvez de 7 a 12 anos. Ele ficou estudando, aprendendo, sendo discipulado, até chegar o momento de ele ir para a primeira viagem missionária, tá bom? Então ele se preparou mesmo, ele se preparou
bem, ele conhecia a voz do Senhor, ele conhecia agora verdadeiramente quem era que ele ia falar o nome. Porque antes ele achava que estava fazendo coisas para Deus e na realidade não estava fazendo para homens. Amém? Agora eu quero falar aqui com vocês da autenticidade desse evangelho aqui, que Paulo ele trazia aqui. Vamos lá. Paulo ele enfatiza que seu evangelho não é de origem humana, mas uma revelação direta de Jesus. Isso nos lembra da importância de buscar a verdade divina e não apenas seguir ensinamentos de homens. Irmãos, olha aqui, é o que eu acabei de falar, que Paulo agora ele era um homem transformado por Jesus, ele se permitiu isso, porque antes ele não conhecia verdadeiramente ao Senhor, mas agora ele se permitiu isso, por quê? Porque ele creu que verdadeiramente desde o ventre da mãe dele, ele foi separado para fazer a obra do Senhor. E foi mesmo, tá, irmãos? E foi mesmo que eu incentivo vocês a dar uma lida na história. Vai lá em Atos, vai em Gálatas, vai também em Coríntios, Colossenses, ali tem a história de Paulo. E assim, é linda, é maravilhosa. Irmãos, eu fico apaixonada. Inclusive essa outra parte em que Paulo fala assim, 14 anos atrás, eu não sei, teve um homem, eu não sei se foi do corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, foi arrebatado. Irmãos, ele está falando dele mesmo. E assim, que maravilha, que coisa maravilhosa, o testemunho vivo desse homem para nós. E nós devemos ter um testemunho vivo assim também, irmãs. Nós também devemos ter. Amém? Então vamos dar continuidade aqui, porque Paulo ele fala, né, dessa importância de buscar a verdade divina, a verdade de Deus, a verdade de Jesus e não a verdade de homens. Por isso a importância de conhecermos verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém? E aqui, irmãos, dessa experiência pessoal com Deus aqui, que transformou a vida de Paulo, mostra um encontro pessoal que pode mudar radicalmente, né, a vida das pessoas. Então, isso ele nos encoraja também a buscar esse crescimento espiritual, de buscar essa transformação que Paulo teve aqui. Gente, Paulo, quem foi Paulo? Um homem separado desde o ventre da mãe, mas você também é uma mulher separada desde o ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma substância informe, o Senhor já preparou você, o Senhor já conhecia você verdadeiramente. O Senhor te teceu, o Senhor te conhece, o Senhor, Ele te sonda. Tudo te conhece verdadeiramente, cada fio do seu cabelo, irmão. Então, Paulo, ele não é um homem, que ele foi um homem diferenciado em relação a ter esse encontro com Deus. Nós também podemos ter esse encontro verdadeiro, nós também podemos ter essa comunhão maravilhosa que Paulo teve aqui com Deus, com Jesus. Nós também podemos ter, basta nós queremos, tá bom? Porque nós separadas nós somos, desde o ventre da nossa mãe. Amém? E aqui, irmãos, outra coisa que também me chama a atenção aqui, é que Paulo, quando ele foi preparado, ele foi crescendo, né, preparado e também crescendo ali espiritualmente, crescendo na presença do Senhor. Ele passou ali anos, né, se preparando para isso, antes de iniciar seu ministério. Então isso nos ensina que o crescimento espiritual e o preparo são essenciais antes de nos lançarmos em missões. Então, foi o que eu falei aqui. Primeiro nós devemos saber quem que nós vamos falar sobre. Nós devemos nos preparar. Como que a gente vai falar sobre alguém sem saber de quem que é? Sem a gente ter nenhum tipo de relacionamento, não tem como. Então, que nós possamos nos relacionar com o Senhor verdadeiramente, diariamente, tá? Para que nós possamos saber mais o que falar para o outro, como falar para o outro e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós de acordo com o que Ele deseja. Porque as coisas do Senhor não somos nós que determinamos, mas sim o Senhor Jesus. Amém, irmão? Aqui, a importância, estou já finalizando, tá, irmãs? A importância do crescimento aqui, nós vamos ler em Colossenses 1:9, do 9 ao 10. Amém? Fala assim, ó, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha que maravilha! Então, irmãs, quanto mais aprendemos de Deus, mais preparados nós somos para a sua obra. Amém? Então é isso aqui que Paulo ele traz de ensinamento e que nós devemos pegar esse gancho aqui e seguir também. Amém? Então vamos buscar ser preparados para a boa e perfeita obra do Senhor, que nós seremos usados cada vez mais de acordo à vontade do Senhor. Amém? Usados por Deus, né? Por falar em ser usados, vamos lá em Mateus 28, 19, que fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãs, olha aqui, você a partir daqui está pronta. Está pronta. Leva o nome do Senhor. Vai, né? Eis-me aqui, Senhor. Não é assim que a gente canta aquela música? Eis-me aqui. Então, nós estamos preparadas. A partir desse ponto aqui, nós estamos preparadas e nós estamos prontas para o chamado, para evangelizar e formar outras pessoas. Ô, irmãs, o tema dessa palavra aqui de hoje, desse devocional é transformados para transformar. Eu já vi muito, né, esse tema, transformados para transformar, mas quando você pega, você vai estuda isso verdadeiramente, você vê que nessa vida de Paulo aqui, do início até o fim, ele foi preparado, ele foi transformado. O Senhor mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E o Senhor também quer transformar a sua vida, irmã. O Senhor quer transformar a minha vida, para que nós possamos para que nós possamos transformar vidas do jeito que o Senhor deseja de nós. Amém? E para concluir aqui, eu quero reforçar para vocês que assim como Paulo, ele teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi preparado para a boa obra, nós também devemos ter esse encontro, nós também devemos buscar esse momento verdadeiramente, nós também devemos nos permitir ser moldados pelo Senhor. Nós devemos permitir ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor deseja de nós hoje, nessa tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Então, irmãs, vamos nos deixar ser usados por Deus, invista em conhecimento e formação de novos discípulos, né? Para que nós possamos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E quando eu falo em investir em conhecimento formando os discípulos, irmãs, vocês sabem, né, que eu sou membro da igreja da comunidade Batista Rios de Vida e lá conhecimento é o que não falta. Falando aqui em conhecimento, buscar novos conhecimentos, como vocês sabem, a maioria de vocês, ou todos, não sei, sabe que eu frequento, sou membro da igreja lá da comunidade Batista Rios de Vida. E conhecimento lá é o que não falta, tá, irmãs? Tem vários cursos que vocês podem ingressar, né? E subir, e indo cada vez mais. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos lá? Se você precisa, se você deseja, se o Senhor, Ele fala ao seu coração de uma forma maravilhosa, que você precisa de um pouco mais de conhecimento para seguir, vamos. Tem a Universidade da Vida, tem discipulado também, né? Tem uns 3 ou 4 cursos que você pode se aprofundar cada vez mais. Amém, irmãos? Então, esse aqui foi o devocional da semana. Eu espero que o Senhor tenha falado muito com você. Amém? Nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos cada vez mais buscar conhecimento sobre o Senhor. Irmãos, nós buscamos tanto conhecimento sobre tantas coisas, por que não buscar daquele com quem nós iremos ficar a eternidade? Amém? Então, como que nós podemos ficar a nossa eternidade, a eternidade com o Senhor, sem conhecê-lo? Não vai ser possível isso, né, irmãs? Vamos buscar conhecimento juntas, vamos? Eu agradeço você por ter ficado aqui até agora
E dá aquele like, dá aquele joinha, amém? Para fortalecer o canal. E pode comentar também, irmãs. Amém? Eu vou lá e respondo depois, na hora oportuna. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ser testemunho vivo do Espírito Santo de Deus, testemunho vivo das coisas que o Senhor fez para nossas vidas. Amém? Então Deus abençoe você. Boa tarde. Fique com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.